Sejam bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Fique com os destaques desta semana. Medida Cheque Formação apresentada em Valpaços pela Associação Empresarial do Alto Tâmega. O Centro de Ciência Viva de Vila Real tem exposição que permite aos visitantes viajar no tempo. Em Vinhais decorreu este fim de semana a 36ª edição da Feira do Fumeiro. O IFP tem um novo apoio financeiro para empresas, empregados e desempregados. A medida Cheque Formação foi apresentada em Valpaços pela ACISAT. O Cheque Formação tem como principal objetivo o incentivo à formação profissional, permitindo a criação e a manutenção de emprego. Uma medida que agrada ao município, mas que para alguns não é suficiente. Para mim, o suficiente era que a ACISAT, através do Presidente da Câmara, que fizesse o convite à banca, para a banca estar presente através dos seus coordenadores, porque a pessoa pode ter uma boa ideia de investimento, mas só que depois a seguir falta-lhe o apoio de retaguarda, que é o dinheiro. Entendemos que a Câmara Municipal deveria celebrar um protocolo, no sentido de não só levar por diante algumas ações conjuntas e também ajudar a definir esse plano empresarial que temos previsto para o Conselho, indo de encontro àquilo que o setor de comércio e indústria assim espera que seja o melhor para este Conselho. A medida Cheque Formação financia até 175 euros por trabalhador e 500 por desempregado. As candidaturas já estão abertas no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A exposição permanente do Centro de Ciência Viva de Vila Real permite aos visitantes viajarem no tempo, tudo através da ciência. O Centro de Ciência Viva de Vila Real tem patente uma exposição permanente que procura contar a história da formação do território transmontano e doriense. Através da perspectiva da ciência, dividida em 6 módulos, convida os visitantes a fazerem uma viagem no tempo. Muito interessante, já era para ter vindo cá mais cedo, sabia que já estavam abertos, já tinham algumas coisas para ver. Fundamentalmente ligar a construção desse património natural e a diversidade de paisagens e de seres da fauna e flora que habitam esta região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para o autarca de Vila Real, este espaço é mais uma valia, não só para a cidade, mas para a região, tendo em conta os conteúdos apresentados. Que tenha conteúdos na área da ciência, que tenha conteúdos na área da educação, que sirva de forma indelével os nossos jovens, a nossa população. Todos os dispositivos que estão aqui preparados, os conteúdos científicos, o know-how, o conhecimento, foi todo feito por docentes, por uma equipe da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Centro de Ciência Viva de Vila Real surgiu da parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e reflete num investimento global de 1.600.000 euros. A Feira do Fumeiro de Vinhais realiza-se há 36 anos. É a mais antiga das feiras de fumeiro e contribui para o desenvolvimento da região. Todos os anos, em fevereiro e desde 1981, que Vinhais realiza a Feira do Fumeiro. Fumeiro esse que, por ser de excelência, valeu à Vila Transmontana o título de capital do fumeiro. Fumeiro como o de Vinhais não encontram em parte nenhuma. Temos vendido tudo o que a gente trazemos para aqui. E o que é que traz? O que é que costuma trazer? Presunto, salpicão, linguiça, alheira, chouriça de sangue e outras coisas, pastéis, carne de massa terra, rojões, vinho. O que é que tem de especial dos outros todos? Eu não sei o que é que tem de especial, se calhar o tempero, a secagem também é muito importante. E porquê é que as pessoas devem vir cá? Devem vir cá porque é excelente o fumeiro. A Feira do Fumeiro de Vinhais, como tantas outras, permite aos produtores locais venderem o fumeiro que fazem durante todo o ano. E de ano para ano,
há cada vez mais produtores a querer fazer parte deste certame. É de facto o maior certame do país na área dos enchidos e tem-se mantido todos estes anos com esse estatuto. Agora penso que este ano também não vai fugir a essa regra. Temos cada vez mais expositores e deixamos cada vez mais expositores em lista de espera. Todos os concelhos limítrofes estão a tentar vender os seus produtos nesta região. Na 36ª edição da Feira do Fumeiro de Vinhais, o porco bízaro voltou a estar em destaque. Vinhais, capital do fumeiro, e de fumeiro podia ser também a próxima notícia. Nós estivéssemos a falar do porco Toninho. Que os desfiles de carnaval tenham um rei ou uma rainha é normal. O que não é normal é o rei ser de 4 patas, como acontece este ano em Vilarandelo, e a TV Regiões foi conhecer este porco que virou o rei do carnaval. Uma reportagem que pode ver em tvregiões.com e no nosso meu canal. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Boticas, Fernando Campos, assinou com o provedor da Misericórdia de Lisboa, Pedro Santana Lopes, o contrato de financiamento do Fundo Rainha Dona Leonor, relativo à finalização do novo lar de acamados em Boticas. Desta forma, a finalização da construção do novo lar de acamados estará para breve. A esquadra da PSP de Mirandela terá comissário e mais agentes. É uma reivindicação que já vem desde 2011, quando foi inaugurada a nova esquadra. Nas comemorações dos 66 anos da esquadra, o presidente da Câmara Municipal esteve com o diretor nacional da PSP e confia que na próxima reestruturação da Força de Segurança a esquadra irá ser promovida. A população de Vila Real pode ficar sem transportes públicos. Tudo porque o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela aceitou a providência cautelar da empresa Avança Corgo Bus, relativamente ao concurso público internacional para a concessão dos transportes públicos desta cidade. A Câmara Municipal já fez saber que vai interpor recurso a esta decisão e garante que os serviços continuarão a ser assegurados. São João de Corveira, em Valpaços, esteve em festa com a realização da tradicional Feira de São Brás, uma das mais antigas feiras de fumeiro do país, que voltou este ano a reunir o melhor fumeiro do concelho. As chegas de bois foram um dos momentos de animação do certame que atraiu a Valpaços milhares de visitantes. Em tempo de carnaval, as crianças do agrupamento de escolas de Valpaços desfilaram pelas ruas da cidade. Miúdos e graúdos saíram à rua para comemorar esta época festiva com São Pedro a dar uma ajuda. Tempo agora para o desporto, esta semana com Elsa Nibra. Olá, sejam bem-vindos ao TVR Desporto. Sem grandes demoras, vamos já avançar para o Campeonato Portugal Prio. O sorteio das próximas fases já se realizou. Veja agora os encontros da próxima semana. Na fase de manutenção, na Série A temos os encontros Pedras Salgadas Marítimo B, Camacha Argozelo, Vianense Mirandela e Limianos Neves. Na Série C, o Salgueiros recebe o Vila Real, Coimbrões recebe o Sobrado, o Tircense joga frente ao Sinfãs e o Sousense joga em casa com o Amarante. Quanto à fase de subida, temos os jogos Pedras Rubras Estarreja, Faf Gondomar, o Bragança joga em casa com o Vizela e o Vila Verdense recebe o Anadia. Na minha companhia tenho já o nosso colaborador de desporto. Olá, Fernando. Olá, Elsa. O que é que podemos esperar das equipas transmontanas nesta nova fase? Eu acho que podemos esperar muito e bom. Não por ser um otimista, mas acima de tudo porque há handicaps muito fortes de que esta fase em que as equipas já têm uma rodagem muito forte, as equipas já cometeram os erros que haviam de cometer e, por outro lado, há grandes expectativas. Começando pelo Pedras, que foi o que morreu gordinho, ou na praia, como gostas mais de dizer, que... Perdeu os jogadores? Exatamente. Teve uma equipa muito forte, uma equipa equilibrada, uma equipa que jogava bom futebol, mas com este desaparecimento de tantos jogadores, essencialmente
e como me chamava já a atenção há pedaço, o seu melhor marcador, que pode ser uma referência. Nós podemos dizer assim, a equipa joga bom futebol, jogava neste caso. A equipa tem bons elementos, tem, mas se não tiver quem a empurre lá para dentro, como dizemos em futebol, a redondinha, ou a menina, ou sei lá, há muitas expressões que utilizam em relação à bola. As equipas é que podem jogar muitíssimo bem, mas as coisas não vão, porque o futebol vive de resultados. E então fica aí essa expectativa. Quem é que vai ser agora o marcador? Que pedras é que vamos encontrar? Ele tem lá muitos jogadores que têm qualidades para fazer golo. Têm. Mas ninguém melhor do que um ponta de lança, do que um matador. E o Papa Mané era efetivamente um ponta de lança matador. Portanto, fica esta grande expectativa. Que pedras vamos encontrar depois desta transfiguração para pior, obviamente, porque os jogadores melhores saíram. Portanto, pedras deixamos para outra situação. Vamos depois, pela ordem cronológica, para o Mirandela. Mirandela que na primeira... Que também deixou muito a desejar na primeira fase. Exatamente. Começou muito bem e acabou muito mal. A frase regular, eu diria uma coisa que é interessante. Também se espera de ver que Mirandela nos vai aparecer. E se na primeira fase, a dita de regular, o Mirandela no jogo em Viana do Castelo, foi aí que surgiu como aquela equipa forte que se disse na altura. Pronto, o Mirandela a partir daqui veio ganhar, ou foi ganhar, consoante a expressão e o posicionamento geográfico do comentário das pessoas, ou das pessoas que fazem o comentário. Jogou em casa, portanto, foi muitíssimo bom, porque foi ganhar 2-0 a Viana do Castelo, e quem viu o jogo viu que o Mirandela podia ter, faltou-lhe aqui nessa altura concretização, porque o quinto golo não ficaria mal. Seria pesado para aquilo que o Vianense jogou, mas não ficaria mal em relação às oportunidades que o Mirandela criou. Mas a fase em que devia ser segura, em que carecia de não perder pontos, perdeu-os. E o Mirandela vai entrar precisamente com o Vianense Mirandela. Ora, aqui vamos ter aquilo que se pode dizer... Se calhar um ajuste de contas entre o Vianense... Por exemplo, mas um teste como poderá acontecer também em relação ao Neves Arguzelo, que são as duas equipas ditas que irão discutir entre elas se alguma delas se safa. E aqui acontece uma coisa interessante. O Neves, que vimos na última jornada do campeonato, um Neves que o Mirandela deu 5, mas teve o seu guarda-redes muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Eles me pedissem para chamar ao pódio, chamava o Pedro Fernandes, porque efetivamente foi aquele que, ao negar 3 ou 4 situações e no 0-0, fez com que o Mirandela pudesse ter esse desempenho. Por outro lado, o Arguzelo, não nos podemos esquecer que desde que fez aquilo que se pode chamar que foi tomba gigante, e que imputecou, porque foi aí que o Mirandela imputecou a sua capacidade, a sua possibilidade de poder jogar pela subida, foi em Arguzelo. A partir daí o Arguzelo começou a ganhar muitos jogos e começou a portar-se de uma maneira completamente diferente. Ou seja... Vai querer continuar nessa maré de vitórias? Penso que sim. Agora, ou seja, estão criadas grandes expectativas, mas no melhor pano cai a nódoa, com a pior ferramenta se constroem os melhores edifícios. Vamos ver, vamos esperar, ou seja, a expectativa é grande e tudo poderá acontecer. Alguém tem que ganhar mais jogos, alguém tem que perder mais jogos. É assim porque o futebol é assim. E se todos ganhassem os jogos em casa e perdessem os jogos fora, ia acontecer um empate, exatamente. Mas havia o gol-avarejo, havia os cartões amarelos, havia muitas situações para colocar as equipas em parcelas, na respectiva prateleira. Portanto, um campeonato de Portugal frio, com muita qualidade, com muita capacidade. Na fase de subida, onde o Pedras e o Mirandela não conseguiram lá chegar e tiveram tudo para poder chegar, ou seja, eu sempre fui daqueles, também sou otimista, não é? Eu fui daqueles que disse, bom, vamos ver, e desejei imenso isso, que Bragança, Mirandela ou Pedras, um dos três não conseguisse ir à fase de subida. Eu queria ver duas equipas do Nordeste Transmontano a disputar pela fase de subida. E era possível isso acontecer. Bom, era possível, mas não aconteceu. Não aconteceu. O que é que devemos esperar então? A realidade, só o Bragança, lá está. O Bragança tem uma equipa muito forte. Tem uma equipa, e provou, a jogar futebol, que saibamos, não entrou nem saiu ninguém, pelo menos não tenho essa referência. E o que é que acontece? Portanto, será uma equipa mais ou menos igual.
terá todas as condições para poder continuar no mesmo sistema. Já vem com o aquecimento feito da fase regular e nesta altura o aliciante é grande. E depois não nos podemos esquecer de uma coisa que é importante. E eu meço o nível, os objetivos de subida por variedíssimas situações. E uma delas são os investimentos que se fazem, não só numa equipa, porque uma equipa não joga só com um bom treinador, com uma boa equipa médica e com bons jogadores. Joga com uma direção capaz, que saiba fazer aquilo que deve fazer, porque joga-se muito fora de campo, e é preciso ter vários conhecimentos, mas acima de tudo com as estruturas. E o Bragança está a apostar muito nas estruturas. Portanto, eu direi que o representante de Trás-os-Montes, com toda a certeza, vai dar boa conta do recado, e por que não termos uma equipa na Primeira Liga e outra na Segunda Liga? Era ideal. Era, e por falar nisso, vamos agora mesmo falar dos Chaves. Os Chaves que este fim de semana teve mais uma vitória frente à equipa do Leixões. Na próxima jornada vai receber o Friamunde. Esta foi uma vitória importante na caminhada dos Chaves para a subida. Esta é uma vitória muito importante. Não só porque é moralizadora, porque o Leixões é um histórico do futebol português, é alguém que, claro, é alguém que luta também para subir e que também tem uma característica muito boa. Jogar em casa, tem um 12º jogador que é fantástico. Ora, o Chaves ir lá, vencer da forma como foi, basta dizer que o Leixões limitou-se a reduzir. E depois não nos podemos esquecer de uma coisa que é muito importante. O Chaves tem um lote de jogadores fantásticos. Eu diria que há muitas equipas que gostariam de ter no time inicial alguns jogadores que o Chaves tem no banco. Mas o que é mais importante é que o Chaves tem alguns que não se sentam no banco, que não são opções primeiras nem segundas e que têm muita qualidade mesmo. Portanto, eu acho que o Chaves tem, desde há muito tempo, reunidas as condições para subir à Primeira Liga. Estas situações, e precisamente este jogo e este resultado, eu penso que vai dar um tónico para esta fase, porque agora é que vão começar os jogos difíceis. Porque fáceis, agora é que vão ser elas. Exatamente. Fácil são os jogos que já estão realizados. Os pontos já foram conquistados, todos eles são fáceis, já estão. E agora cada jogo é uma final. Cada jogo vai ser uma final, embora o Chaves temos que reconhecer que está muito bem posicionado para atingir os objetivos de todos os flavienses. É esperar para ver, então. Sem dúvida. Passando agora para o futsal. Em Vila Real, o Sport Vila Real e Benfica recebeu a equipa da Casa do Povo de Vilarandelo. Fica agora com o resumo do jogo. Um jogo de parada e resposta, e a equipa da casa foi a primeira a marcar por parte do número 7 Nandinho, a fintar o guardião adversário e inaugurar o resultado. Não foram faltando oportunidades para ambas as equipas, com os adeptos a ficarem nervosos, mas a equipa visitante acabou por marcar depois de um erro. O número 8, Tiago Oliveira, ganhou o ressalto e empatou o jogo. O Vilarandelo começou a acreditar que podia alterar novamente o resultado e o seu capitão Tiago Barreira, numa jogada de raça, colocou o jogo 1-2. Um excelente jogo de futsal e a equipa visitante continua a mostrar empenho. E depois de uma bela jogada do número 10 Urbano, do Vilarandelo, que fintou o guardião da casa e colocou o jogo 1-3. Mas o jogo ainda não tinha terminado e a equipa da casa nunca deixou de acreditar. E numa bela desmarcação do número 6 para o número 14 Justino, que fintou defesa e reduziu o jogo para 2-3, que assim ficou até ao fim da primeira parte. Já na segunda parte, o jogo recomeçou com uma jogada que deu penalti. O árbitro assinalou e a equipa do Vilarandelo protestou a decisão. Oportunidade que o jogador número 14, Justino, não desperdiçou e empatou o jogo. Mas o jogo de parada e resposta ainda não tinha terminado. Número 11, Chapinha, tentou a sua sorte e coloca o jogo 3-4. O defesa do Vilarandelo facilitou e concedeu o empate por parte do jogador número 6, Rafael. A equipa da casa aproveitou e apostou tudo e numa bela jogada atacante, o Vila Real e Benfica conseguiu o 5-4 por Zé Silva,
que assim ficou até ao final. O Vilarandelo ainda teve um livre de 7 metros, mesmo no fim do jogo, mas o guardião da casa não facilitou e fez uma boa defesa. Os técnicos referiram um jogo equilibrado e bem disputado. Foi um jogo intenso, perante uma boa equipa, bem orientada, com bons jogadores, experientes. Já jogámos 2 vezes contra eles, ganhámos sempre por 1 de diferença. Penso que houve qualidade de parte a parte. Se fosse um empate não era um resultado injusto para eles, também era merecido. Tivemos alguma felicidade, já sei que há muita gente que pensa que é sorte, mas a sorte normalmente procura-se e trabalha-se. Esta equipa trabalha muito e os meus jogadores trabalham muito e estão de parabéns pelo trabalho que têm feito até agora. Foi um jogo bastante equilibrado, bem disputado, equilibrado até ao fim, as 2 equipas a quererem ganhar. Ganhou a que foi mais feliz, paciência, somos tristes, mas contentes com a exibição. A equipa da casa soma mais uma vitória e continua no primeiro lugar com mais 3 pontos que o segundo classificado. Fernando, este foi um jogo renhido. Eu diria este foi um jogo impróprio para cardíacos. E um jogo impróprio para cardíacos é aquele jogo que a adrenalina vem ao de cima, não só com a afición, mas acima de tudo com os nervos mesmo que provoca. E este é um resultado com alternativas no marcador. É bom. Com as 2 equipas, eu diria com 3 grandes equipas. Embora os árbitros, como sempre, fossem contestados. Mas eu até aquele lance do penalti, que deixa muitas dúvidas. Como é que eu ia dizer? A mim não me deixa dúvidas, nem deixa-me deixar dúvidas. Eu não vi bem o lance, portanto não vou pronunciar sobre ele. Eu ou tenho a certeza do que acontece, ou então não o digo. E para os árbitros ali também é muito difícil agora, no momento. sei é que até ao lance do penalti, eu vi 2 árbitros a assinalarem aquilo que aconteceu. Mesmo aquilo que as pessoas não viam, e eles assinalavam bem onde é que a bola foi, como é que não foi, portanto, dou o benefício da dúvida aos árbitros. Tanto assim que, para mim, foi um grande jogo, porque teve 3 coisas boas e uma coisa menos boa. Das 3 coisas boas. Primeiro, que são 2 boas equipas, interessadas, a jogar muitíssimo bem e a proporcionar um espetáculo fantástico, atingindo-se níveis de futsal muito altos. O trio de arbitragem. A situação que não me agradou. Com um pavilhão daqueles, com um jogo tão bom, tão pouco público, valha-nos Deus, sinceramente, dar assim um bocadinho de ânimo, aquela palmada nas costas aos vilarrealenses. Com este pavilhão, venham ao futsal, porque o futsal, para ser futsal, assim como o futebol, assim como a natação, assim como todos os desportos, carecem de uma coisa chamada público. Sem público não há desporto. Acabou-se. É escusado, porque o resto acaba por não passar de um treino. E então o que é que acontece? Eu acho que o jogo se caracteriza por isto. Primeira fase do jogo, o que é que faltou ao Vila Real? E eu dizia lá no pavilhão, este Vila Real não está a ter a garra transmontana. E o Vilarandelo estava a ter essa garra transmontana. Na parte final, o Vila Real deixou de jogar com aquela qualidade que estava a jogar, mas se tiver a eficácia na eficiência que teve, quando jogou menos bem, então que jogue mal. Jogue mal porque é essa a solução. E aqui aconteceu precisamente isso. Não vimos aquelas triangulações que estávamos a ver durante o jogo, aquelas perdidas, que uma pessoa diz assim, como é que é possível, até eu com a minha barriguinha marcava aquele golo. Falhar tanto. E é na altura em que está menos bem, e eu procurei-lhe no final do jogo ao técnico vilarrealense, ele disse, eu peço sempre para ganhar os jogos. Porque eu disse-lhe, o que é que o senhor disse aos seus jogadores na última paralisação? Não, na última paralisação, que ele chama, e a situação que acontece é esta, é que o Vila Real faz o 4-4 e o 5-4 nos últimos 5 minutos. Eu penso que foi nos últimos 3 minutos mesmo. Agora, sem papel, já se torna assim um bocadinho mais difícil. Agora, o que é que chama a atenção é que os 9 golos, que já é muito bom, embora sendo futsal, sim, em futebol seria muitíssimo melhor, indiscutivelmente que sim, mas mesmo em futsal, 9 golos é muito bom. É que nenhum golo daqueles foi dito que foi só encostar, ressalto, repique, não. Foram 9 golos de jogada em que numas alturas foi o contexto global da equipa a funcionar, noutras foi mesmo o desequilíbrio individual. E eu permito-me chamar a atenção, sublinhar o golo do Chapinha, porque é um golo monumental. É um golo que vai mesmo ao buraco da agulha, vai ao ângulo superior direito,
que o guarda-redes não tem mesmo hipótese nenhuma e é feito quase do início da saída ofensiva dentro da sua defesa. Ora, isso não haja dúvidas que o rebate tem potência, tem qualidade e, acima de tudo, visão e leitura do jogador. Portanto, resumindo e concluindo, um grande jogo de futsal. Quem esteve no pavilhão de Vila Real assistiu a uma propaganda da modalidade. A modalidade saiu mais rica com este jogo. E tem ganho também mais adeptos e a ver se em Vila Real, então, como dizias, começa a crescer o gosto por esta modalidade. Eu acho que em Trás-os-Montes todo seria muito bom, porque os transmontanos já têm o que é de melhor em todas as modalidades. Se tiverem alguém a chamar com carinho, com calor e com aquela desfaçatez mesmo transmontana que saem-nos aqueles piropos, aquela vernacologia própria mesmo dos transmontanos, ajuda a atemorizar o adversário e funciona como um 12º jogador no futebol, um 6º jogador. Não é o quinto elemento que se faz no futsal, mas um 6º jogador que desequilibra completamente, seja qual for a equipa. Ainda sobre futsal, Fernando, a seleção portuguesa de futsal do Clero foi campeã europeia, pelo segundo ano consecutivo, aliás. Podemos dizer que é uma equipa abençoada. Podemos dizer que é uma equipa bem alimentada, uma equipa com uma filosofia e uma doutrina de jogo fantásticas, que não desilustra. Ou seja, eles, ou que seja por milagre, ou que seja por qualidade de jogo, não nos interessa. O que interessa é que eles vão ganhando. Mas já agora que estamos na seleção dos presbíteros, deixem-me chamá-los assim, ou arcebispos, enfim, chamamos como quisermos, mas aqui no caso será presbítero a designação mais correta. Eu gostaria de chamar aqui à colação uma coisa que me desagradou bastante na seleção nacional de futsal, que está a disputar o europeu. Golo fantástico do Ricardinho, um Ricardinho que depois possibilita um empate, uma vitória quando com o empate era favorável a Portugal, única e exclusivamente porque fez uma coisa que, por vezes, os grandes jogadores, os jogadores que são melhor remunerados, os jogadores de quem esperamos mais e que não queremos, e de facto eles não podem falhar, e podemos chamar também à colação a grande derrocada que aconteceu em termos da lógica do futebol com as torres do FQP a abanarem completamente. E para te dizer o seguinte, o Ricardinho, depois de marcar esse golo monumental, nos últimos segundos, 2, 3 segundos de jogo, há uma perca de bola pela lateral do próprio Ricardinho. E o que é que ele faz? Deixa rapidamente a bola e demora a fazer a marcação. Deixa a capacidade da Sérvia poder fazer o golo que lhe deu a possibilidade de fugir à Espanha e impingir a Espanha a Portugal. Foi o melhor e o pior de Ricardinho no mesmo jogo. Sem dúvida. E, essencialmente, um jogador com aquela inteligência não pode cometer esses erros. Fica então a ressalva da Seleção Nacional de Futsal, que continua na luta pelo europeu, e também os padres, que foram campeões europeus então de futsal. Seguimos para a natação. Em Mirandela, no sábado passado, decorreu o terceiro torneio Cidade de Mirandela, denominado de Alheiras a 1000. Fernando, um torneio com equipas de vários pontos do país. O que é que podemos dizer deste torneio? Para já dizer que foi um torneio, e plagiando o Fernando Mendes, com excesso de velocidade. A 1000 não é qualquer braçada que consegue dar essa velocidade. Mas, tirando a ironia, porque também as coisas mais sérias devem-se encarar com alguma ironia pelo meio, dizer que é um bom trabalho e aqui há uma cumplicidade de várias equipas e de uma associação. Na minha opinião, pelo menos, e eu tenho acompanhado bastante de perto e quase na totalidade todas as competições que se dão aqui neste reduto transmontano, dizer que Bragança, Mirandela, Chaves e Vila Real se têm cumpliciado num trabalho perfeito, num trabalho muito bem desenvolvido, onde a maior responsabilidade pela qualidade e pela capacidade de motivar essas equipas reside na Associação de Vila Real, com um grupo técnico fantástico. Nós sabemos que também por este torneio, que, por exemplo, o Mirandela ficou em terceiro lugar. Correto. Mas tem-se vindo a ver grandes disputas, grande competição entre as equipas, porque as equipas, neste caso, entram na água e só pensam no Mirandela, só pensam no Bragança, só pensam no Chaves, só pensam no Vila Real.
que dá os derbys, que dá, porque na natação também há derby, Claro. na natação também se quer ganhar quando se juntam estas 4 equipas, mas acima de tudo chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, a grande qualidade dos atletas, portanto, há efetivamente qualidade na natação transmontana, tanto assim que eles estão a ser requisitados por várias equipas com outras ambições, com outros cenários e com outras competições de bem maior responsabilidade. E chamar aqui uma coisa à atenção que eu acho muita piada, é que os clubes têm a sua responsabilidade nisso. A Associação de Vila Real também tem a sua responsabilidade nisso. É que conseguiram chamar os papás, e só os papás que trazem a família completa, já fazem uma assistência fantástica. E é maravilhoso, é fantástico quando entramos numa piscina e vemos a piscina cheia dentro, ou seja, na área da água, e também cheia em todos os outros corredores, sempre com os papás a passar. E todos nós sabemos que é muito bom o clubismo, mas melhor que o clubismo ainda é a família. Porque luta-se pelo clube do coração, mas onde estão os nossos familiares? E um dos segredos... E dá outra motivação aos atletas. Um dos segredos dos grandes palcos e das grandes assistências é precisamente essa. É saber ter a jogar as pessoas que fazem ir ao local da competição, quanta gente. Obrigada, Fernando, pela tua presença aqui no TVR Desporto. Terminamos desta forma com a natação. Para a semana estamos de volta para mais um TVR Desporto. Foi assim o desporto transmontano deste fim de semana. Vamos às previsões do estado do tempo para esta semana. A temperatura vai subir ligeiramente, quer no distrito de Vila Real, quer no distrito de Bragança. A temperatura mínima esperada é de 3 graus para Bragança e 5 para Vila Real. Já na máxima será de 15 graus no distrito de Vila Real e 13 no de Bragança. A chuva veio para ficar, pelo menos até ao próximo sábado. Da minha parte é tudo e já sabe, a informação transmontana está à distância de um clique. Acompanhe-nos em tvregiões.com ou no meu canal 320012. Tenha uma ótima semana e divirta-se no Carnaval. Aproveite os desfiles da região.